Como diminuir o impacto do divórcio no psiquismo infantil? Bem, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, não pensando que é uma receita de bolo, tá? Porque não é algo que é para se prescrever no sentido de que você tem que seguir passo a passo para poder, no final, o bolo sair dessa maneira. Não. A grande questão aqui é a gente ter, sim, uma visão analítica, ter uma visão mais psicanalítica nesse caso, porque a visão universal, no sentido na questão social, ela tem um tipo de viés, né? Vamos colocar assim, a gente consegue através de uma oração sentir o benefício daquilo, né? A gente consegue através de uma fala sentir um alívio temporário daquilo, quase que de uma maneira superficial. Quando a gente fala de singularidade, por que a psicanálise ela é diferente, por exemplo, da psicologia social, que justamente a psicologia social ela engloba mais essa questão de massa, né? Esse processo de influência que, inclusive, esses meios de canais aqui da internet conseguem ter, né? Às vezes traz um alívio para uma dor momentânea, mas quando a gente pensa na questão da psicanálise como um processo terapêutico, ele é um processo terapêutico que não deixa de ser singular. Óbvio que essa singularidade, quando a gente pensa no processo, por exemplo, de diminuição de impacto do divórcio no psiquismo da criança, a gente está pensando na criança, a gente está pensando naquele ser singular. E é nesse ser singular que a gente vai desenvolver todo um trabalho para criar um espaço receptivo e compreensivo a ponto de encorajar essa criança para um diálogo aberto, onde ela vai conseguir, de alguma maneira, expor as suas emoções e seus sentimentos para que a gente consiga salvar essa criança, no sentido de que a capacidade que ela tem de confiar no mundo, quando ocorre um processo de ruptura familiar, é sim alterada. Há sim uma alteração da autoestima, há sim uma alteração dessa senso-percepção de confiança no mundo. Então aqui o nosso papel como analista, como psicanalista, como terapeuta, é promover uma continuidade de um ambiente facilitador. Isso aqui é bem winnicottiano, no sentido de que esse ambiente facilitador era aquele ambiente onde ela estava no processo de desenvolvimento, mesmo que aqui, tipo, há ressalvas, né? Às vezes a criança passou por, sei lá, tinha uma família muito abusiva, às vezes essa ruptura aconteceu por esse fator, mas pode ser N fatores, né? Às vezes os pais simplesmente se desgostaram e aqui há uma maturidade de um desgaste onde esses pais resolveram optar por uma cisão. Então aqui, para esses pais, que existe aqui um processo de maturidade, que essa maturidade de alguma maneira levou o casal à cisão, né, ao divórcio. Nesse ambiente aqui, nesse tipo de casal, dá pra gente abrir um diálogo um pouco mais aberto, né? Inclusive é através desses pais que muitas crianças acabam entrando no processo terapêutico de análise para poder entender esse processo de cisão, né? E quando a gente tem aqui pais responsáveis, pais que pensam, né, justamente nesse impacto que pode ter na criança, porque a ruptura familiar, né, ela mexe com esse processo de continuidade. E esse ambiente que era um ambiente facilitador antes para a criança, onde ela repetia, elaborava e aprendia, teve aqui uma fratura, né? Essa ruptura. Então aqui é a grande questão para um analista, né, para um terapeuta poder tratar, inclusive para os pais que estiverem assistindo, poder entender, né, de alguma maneira assim mais clara, que sim, há algo que foi rompido
rompido, né? E para a criança que está no processo de neurodesenvolvimento, seja de qual fase for, oral vai ter um impacto X quando ela for grande, se for na fase anal vai ter um impacto X quando ela crescer, entendeu? Se for na fase fálica vai ter um impacto X na questão da autoestima e autoimagem, no complexo de Édipo, coisa e tal. Então cada fase vai ter um impacto X naquela criança específica, entendeu? Naquele casal. Óbvio que quando a gente tem contato com o pai e a mãe que acabam indo para terapia, é muito mais fácil. Por quê? Porque a gente sabe exatamente, né, com quem a gente está lidando, qual é a estruturação desse pai, qual é a estruturação dessa mãe e qual é a estruturação dessa criança frente a esses pais que romperam esse ambiente facilitador, né? É óbvio que, dependendo da maturidade desses pais, eles vão tentar, aqui é um recadinho, né, para os pais, né, tentar manter a continuidade desse ambiente facilitador. O que é manter a continuidade no ambiente facilitador? A criança, ela é inserida, né, ela nasce, ela está inserida ali num contexto. Esse contexto é o que a criança começa a se neuroidentificar, né? E esse processo de neuroidentificação faz com que ela faça aquele processo de repetir, elaborar e aprender. Ela pode estar ali numa fase que a gente chama de polimorfo perversa. Então, dependendo dessa fase, né, polimorfo perversa, ela vai ter um processo de fixação. E se a gente consegue, de alguma maneira, tanto na terapia quanto os pais fazendo esse trabalho do outro lado, de manter essa continuidade desse ambiente facilitador, eu acabo entendendo que essa criança vai ter uma receptividade e um encorajamento maior para expressar os seus sentimentos, expressar as suas emoções. E conforme ela consegue expressar as suas emoções, a gente consegue devolver para ela aquela continuidade que facilitava seu processo de desenvolvimento. Quando esses pais, por exemplo, estão realmente passando por uma guerra, seja ela assim por uma guerra judicial, no sentido de que há uma briga, né, há um litígio ali. Aqui, esse ambiente é um ambiente um pouquinho mais difícil, né, de você conseguir manter essa continuidade. Então, aqui, o papel do terapeuta é tentar trazer para a terapia o que fortalecia aquela criança no sentido de que facilitava ela no seu processo de desenvolvimento. Então, as rotinas, quais eram as coisas que o casal fazia com que a criança ficasse bem, trazer para essa criança que a cisão a ruptura não é com ela, porque a grande questão aqui que acaba afetando a autoestima da criança e a confiança que ela tem no mundo é que muitas vezes no processo de divórcio um dos pais, né, vamos colocar os pais, né, a mãe às vezes não queria se separar, ou pais não queriam se separar, e às vezes tem uma briga aqui relacionado a isso, e aí onde há um ataque, né, justamente para o Cezinho, assim, ai, seu pai te me traiu, sua mãe, e aí a criança fica no meio, né, de dois seres humanos adultos, que estão ali passando pelos seus conflitos psicológicos e cada qual joga os seus conflitos justamente para aquele ser que não precisaria estar passando por aquilo, para aquele ser que deveria estar sim sendo preservado no sentido de manter essa continuidade facilitadora do desenvolvimento dele saudável. E aí a criança passa a ser às vezes até um alvo, né, de negociação. E aí, se ela passa a ser um alvo de negociação, se você fizer isso, não só vai ver seu filho. E a criança é utilizada, às vezes, até como uma mola de troca para as questões emocionais do adulto. E essa mola de troca acaba desenvolvendo naquela criança, naquele ser humano que depois vai ser um adulto, uma pessoa insegura, uma pessoa com uma certa incapacidade de confiar depois no mundo, confiar nas relações interpessoais. Então aqui o nosso papel, sim,
é ser um promotor dessa continuidade de um ambiente facilitador desse desenvolvimento infantil, criando um espaço receptivo, onde a gente vai ser compreensivo, onde a gente vai deixar com que a criança, de alguma maneira, se coloque, né? Coloque a dor que está sentindo. No começo pode ser através, dependendo da fase que ela está. Então aqui a coisa mais importante é justamente isso, é saber delimitar a fase que essa criança está, saber exatamente com quem você está lidando, né? Esses pais são atravessados através do quê, né? Do que esses pais são estruturados, o que a estrutura dessa família trouxe para essa criança no processo de desenvolvimento. Então aqui a gente consegue dar uma continuidade terapêutica, né, fazendo esse suporte quando esses pais, por exemplo, estão ali vivendo, né, no fronte de guerra, e o resultado da guerra afetiva, ou mesmo da briga, né, dessa cisão, acaba refletindo na criança. Às vezes o pai se divorcia da mãe, mas acaba se divorciando também da criança. Então aqui não há um processo de continuidade. Então aqui ocorreu o quê? Um processo de ruptura, seja lá com a mulher ou com o homem, ou o contrário, às vezes a mãe não deixa o pai ver o filho, que também acontece. E aí aqui, por uma questão de ego, por uma questão de vingança, né? E no final essa vingança acaba ressoando na própria criança, porque a coisa mais importante para o desenvolvimento saudável infantil é o processo de continuidade de um ambiente facilitador. Se a gente não consegue manter isso, esse espaço, né, que a criança deveria ter, né, para poder ter um desenvolvimento saudável, ele também é cindido. Então essa cisão, essa separação acaba sendo a primeira separação em cunho emocional mesmo, afetivo, né, como ruptura, às vezes como trauma para o psiquismo da própria criança. Então a grande questão é que a gente conseguir fazer com que essa continuidade, que seria a continuidade do desenvolvimento, aconteça, e que a gente facilite novamente os processos de repetição, elaboração e compreensão da criança, para que ela também consiga digerir que ela não passou por um processo de ruptura emocional com alguém, mas que sim, aqueles dois seres humanos que romperam. Só que ela, dentro da função de filho, né, e o pai e a mãe na função deles, conseguem manter a continuidade desse ambiente. Então, a grande questão é justamente essa: saber separar o joio do trigo, saber separar o que separou vocês e não separar aquilo que é função de pai e mãe. A função de pai e mãe é algo que tem que ser mantido. É essa continuidade desse ambiente facilitador. É isso que traz para a criança o que? Um fortalecimento do seu psiquismo, entendendo que sim, às vezes acontece, né? Os pais se separam, mas a função de pai, a função de mãe está na íntegra da continuidade desse ambiente, está na íntegra do que? Desse espaço que eles vão ter ali com a criança para desenvolver uma compreensão, uma elaboração daquilo que aconteceu. Inclusive, fortalecendo o psiquismo dessa criança para que ela não perca a capacidade de confiar no mundo, para que ela não perca a capacidade que ela tem de se autogostar, né? De não levar para si a culpa de, às vezes, ser o fator, né, agregador do processo de cisão. Então aqui a grande questão nossa como analista, vocês aí como pais que estão se separando, mantenha a continuidade de um ambiente facilitador. A função de pai e mãe é eterna, entendeu? E cada um vai fazer a sua função, mesmo que a sua função seja longe, que não mantém mais aquela coisa, né, do processo familiar, de estar ali em casa, mas que busque manter essa continuidade facilitadora, né, desse ambiente para o desenvolvimento, o mais próximo do que para a criança não sentir que a ruptura, que a cisão, que o divórcio foi com ela, ou foi por ela,
mas sim por vocês, por uma decisão de vocês. Mantenha o mais próximo, o mais fiel que der o atendimento dessa continuidade, o atendimento desse desenvolvimento. Mantenha esse espaço receptivo para que a criança compreenda o que é problema de vocês e que não é problema dela, mas que sim, que ela ainda é amada, que ela ainda está na posição de filho, que ela não deixou de ser gostada, mas que sim, vocês como adulto estão mantendo ali a função de pai, mantendo ali a função de mãe e sabendo separar o que é briga de vocês, que não interfira, não ressoe, né, dentro do desenvolvimento desse psiquismo que ainda é frágil e dependendo da fase em que a criança está, do seu neurodesenvolvimento, vai ter um impacto significante na sua vida no futuro. Bem, é o que eu tenho para vocês, gente. Se fez algum sentido, deixa seu like, não deixa se inscrever e obrigada. Oi, desculpa incomodar vocês. Não, tudo bem. Eu posso ver ela um minuto? Já viu de tarde. Pega ela amanhã à noite. Eu sei, mas porque Pode vê-la na sua noite. dá pra levar ela ali na frente? Eu não vou levar ela tão longe. Faz ideia de como isso é confuso pra ela. Eu posso imaginar. Quer saber? Ela devia estar na cama. Como é que eu vou conseguir fazer ela dormir com você indo e vindo? 5 minutos. Que? Ela chega aqui fingindo e você ainda fica do lado dela? Karen, Isso é fingimento. eu sou sua amiga. 5 minutos. Vem cá, Sofia. Vem cá, bebê. Vem. Nós só queremos sobreviver à tempestade. Ai, mas que saudade, minha linda. Nós rezamos. Por favor, Deus, me leva pro outro lado. Mas nunca imaginamos como vai ser quando chegar.